Olá, alunos do sétimo ano, bom dia! Dando continuidade às nossas aulas de língua inglesa, de revisão, né? Hoje nós vamos para a aula de número 34 da unit What Was the Weather Like, tá? Essa unidade tem os conteúdos do quarto bimestre. Lembrando que nós já finalizamos aí as aulas de conteúdos do quarto bimestre, então estou fazendo uma revisão. Logo no final dessa unidade tem as páginas de revisão e hoje estamos na página 18 e 19. Vou pedir por gentileza, tá? Que vocês peguem o book de vocês para poder acompanhar a revisão e a explicação dos conteúdos já estudados ao longo do ano. E eu vou começar falando com vocês do exercício de número 7, tá? Então, lembrando aí, páginas 18 e 19, vamos começar pelo exercício de número 7. Aqui nós temos o uso dos ordinal numbers e cardinal numbers, tá? Então, qual a diferença entre esses numerais, né? Temos aí os numbers considerados, os de ordem, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, que em inglês nós chamamos de ordinal numbers, né? Na nossa língua, nós colocamos aquela bolinha, né? No primeiro, segundo, terceiro. Em inglês, não. Em inglês, nós colocamos as terminações. Então, por exemplo, quando eu chamo o número 1 de first, né? Em número ordinal, na hora de escrever, eu vou colocar o 1 e o ST, que indica first. O 2, em números ordinais, chamamos de second, né? Segundo. Então, na terminação, nós colocamos o 2 e o ND. O third, né? O RD, terceiro. E a maioria deles, o TH mesmo. Então, varia muito da escrita. Esses são os números ordinais, quando falamos, né? Venceu o concurso em primeiro lugar, tá? Então, eu vou usar first, second, third. Já os números cardinais são os outros números que usamos normalmente, né? 1, 2, 3, 4, que nós chamamos de 1, 2, 3, 4. Já pulando aí 7, 8, né? 9, 100. São os números comuns mesmo, usados aí, né? Sem ter uma ordem, tá? E o que vocês irão fazer na apostila no exercício 7? Completar aí colocando a escrita dos números ordinais, certo? Muito simples, basta prestar atenção mesmo na escrita, né? Procurar nas unidades anteriores, a unidade que fala sobre números ordinais, e aí fica bem fácil de completar, de fazer esse exercício de revisão. Por outro lado, o exercício de número 8 é sobre advérbios de frequência em inglês. E aí vamos relembrar então quais são esses advérbios de frequência, né? Indicando a frequência que você faz algo, tá? Pode ser um hábito, uma coisa que você faz 2 vezes na semana, de vez em quando, ou nunca faz. Normalmente, esses advérbios acompanham o tempo verbal do simple present, tá? Então, são eles: o sometimes, que significa às vezes, o rarely, que significa raramente, usually, né? Normalmente, geralmente, never, nunca, always, sempre, e o everyday, todos os dias. Então, sometimes I go to the shopping. Às vezes eu vou para o shopping. I go to school every day. Vou para a escola todos os dias. Então, aí indicando a frequência de uma ação, de uma atividade, né? Pode ser sobre um esporte, uma coisa que você faz, que você come, tá? Que você estuda, que você pratica, enfim, nesses contextos. E o que vocês irão fazer no exercício 8, então? Apenas reescrever as frases na ordem correta, tá? Prestem atenção na posição que fica o advérbio, tá? E
presta atenção também no tempo verbal usado. E agora, seguindo a ordem, falando do exercício 9, vamos para uma breve explicação sobre o Simple Present Tense, tá? Porque já falei para vocês várias vezes desse tempo verbal, já expliquei, né? Falamos dos detalhes de como constituir aí frases afirmativas, negativas e interrogativas, como usar corretamente os auxiliares. Então, de um modo geral, sabemos que o Simple Present Tense, ele é usado para falar sobre hábitos, rotina, fatos reais, né? Que nós chamamos de verdades universais, né? Usa-se os auxiliares do e does nas negativas e interrogativas. E não podemos esquecer ainda que nas terceiras pessoas da forma afirmativa, o verbo muda a escrita. Então, eu vou dar aqui para vocês vários exemplos, só para vocês relembrarem, tá? Quando eu falo I play soccer, né? Em primeira pessoa, eu jogo futebol. She plays soccer, ela joga futebol. O mesmo sentido, porém, eu acrescento o S no she, porque é a terceira pessoa, tá? She, he e it, tá? Então, fica plays. E quanto ao uso dos auxiliares, a mesma coisa. I don't play soccer. She doesn't play soccer, né? Eu uso o auxiliar do com a primeira pessoa, com as terceiras pessoas, does, né? Mas o not fica don't e doesn't abreviado. Na interrogativa, do you play soccer, né? Você joga futebol? Does she play soccer? Ela joga futebol? Então, o que muda é só o auxiliar, no caso aí da negativa e da interrogativa, né? Porque o verbo, ele fica play, tá? Com todos os pronomes, é o verbo principal da frase. O que muda é o auxiliar. Então, só ficar atento aí na hora de fazer esses exercícios aí e sublinhar a resposta correta, né? De acordo com o auxiliar e os verbos. Esse é o exercício, então, de número 9 da página 18. E com essa explicação também, vocês conseguem fazer a página 19, tá? Exercício 10 e 11. No exercício 10, vocês vão reescrever as frases, tá? Porém, colocando em terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do singular. Então, tem aí as figurinhas, tá? Se vocês acompanharem pela apostila. Vou falar aqui uma frase que tem na alternativa A. I study geography on Fridays, né? Eu estudo geografia aos sábados. No caso, se eu for trocar para a terceira pessoa, eu vou usar he studies geography on Fridays, tá? Então, study vira studies. Verbos terminados em Y, eu tiro o Y e coloco o IES na terceira pessoa afirmativa. Então, fiquem atentos na escrita dos verbos, né? O verbo play fica plays nas terceiras pessoas, o have fica has. Também já aprendemos aí particularidades desse verbo have, né? To have. Work fica works, né? O verbo teach, ensinar, fica teaches, tá? E o exercício de número 11, vocês vão aí escrever, né? Frases interrogativas e negativas. Então, tem todas as frases afirmativas, vocês apenas irão mudar para a forma interrogativa e para a forma negativa. Um exercício muito simples, prático e que ajuda muito no entendimento aí, na memorização desse tempo chamado Simple Present, né? Porque vocês têm a frase afirmativa, vão analisar o sujeito na hora de escolher o auxiliar do e does, né? Observando aí corretamente as formas de escrita. Então, por exemplo, na alternativa A, they visit their grandmother on Sundays, né? Eles visitam a avó deles ou delas, né? Aos domingos. O pronome sujeito they, ele combina com o auxiliar do. Então, na interrogativa tem que ficar do they visit their grandmother on Sundays? E na negativa, they don't visit their grandmother on Sundays, tá? No caso do he, já muda. He works with computers, né? Ele trabalha com computadores.
Does he work with computers? Ou he doesn't work with computers? Então, basta prestar atenção aí no sujeito, né? Na alternativa A, o sujeito they. Na alternativa B, he. Na alternativa C, we. Na alternativa D, she. Na alternativa E, né? Elas, no caso, they também. E na alternativa F, he, né? O Alan, indicado aí pelo pronome he, terceira pessoa. Muito fácil, né, pessoal? Basta prestar atenção nas explicações que consegue realizar direitinho esses exercícios, tanto da página 18 quanto da página 19.